Olá, minha irmã, meu irmão, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar aqui com vocês para apresentar-lhes algumas reflexões a respeito das leituras da Palavra de Deus do 24º domingo do Tempo Comum, do ano A, em que estamos lendo, na maior parte dos domingos do Tempo Comum, estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Uma característica de Mateus, como já expus em reflexões anteriores, é que ele arquiteta o seu livro em 5 grandes partes. Além da introdução, o Evangelho chamado da infância, e da conclusão, a paixão e a ressurreição de Cristo, nós temos 5 partes que se corresponderiam, digamos assim, aos 5 grandes livros do Pentateuco, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, Mateus quer mostrar que em Jesus nós temos a nova lei, a nova Torá, os 5 grandes livros. E um desses livros diz respeito à igreja. Temos umas partes narrativas, depois o chamado discurso a respeito da igreja, a respeito da comunidade. Então, é nesse capítulo que nós estamos, capítulo 18, já no domingo passado e também nesse domingo. Domingo passado nós ouvimos a respeito da correção fraterna para melhorar a vida da comunidade e da oração em comum, a oração em comunidade. Hoje, no 24º domingo do Tempo Comum, do ano A, nós vamos conversar sobre o perdão, a importância do perdão para a vida comunitária. Vamos começar com a oração da coleta, a oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Para sentirmos em nós a ação do amor de Deus, é preciso que nós sirvamos a Deus de todo o coração. Vamos começar hoje com a primeira leitura. É do livro do Eclesiástico, também conhecido como o livro do Sirácide. Esse livro foi escrito pelos anos 200 a.C., por um autor chamado Jesus ben Sirac, Jesus filho de Sirac. Numa época em que o helenismo, ou a cultura grega, influenciava muito o povo de Israel. E com isso levava as novas gerações a abandonarem a fé, as tradições, a cultura dos antepassados. Tratava-se de uma, digamos assim, de uma cultura universal, globalizada, digamos, na linguagem atual, que influenciava, dominando e deturpando os valores, negando, rechaçando os valores das tradições dos antepassados, dos pais. E uma dessas grandes tradições era a sabedoria popular. E um dos elementos da sabedoria popular, da tradição do povo de Israel, era a vida em comum, o respeito pelo próximo, a paz, o perdão, o amor entre as pessoas. É nesse ponto que nós nos situamos nessa primeira leitura. Eclesiástico, ou Sirácide, capítulo 27, versículo 33, até o versículo 9 do capítulo 28. Portanto, final do 27, o início do 28. Diz assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Aqui nós vemos uma primeira chamada. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Todo mundo sabe que quem mais sofre quando tem rancor, quando tem raiva, é a própria pessoa. É a pessoa que vai se intoxicando, se envenenando, se deixando
corroer por dentro com ressentimento, com rancor, com raiva, com desejo de vingança, a pessoa está fazendo mal para si mesma. Às vezes a pessoa que é odiada ou de quem se tem raiva nem está sabendo. Mas a pessoa que tem raiva, que tem rancor, ela está sofrendo. E ela atrai para si o mal. Além do que, está dito aqui, o Senhor vai se vingar. Não é que Deus tem desejos de vingança, não é que Deus é revanchista, é vingativo. Não, é que a pessoa atrai para si a vingança, a ira, a raiva dos próprios acontecimentos. Por isso esse convite, perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Olha aqui a lembrança do Pai Nosso, né? Perdoai-nos como nós perdoamos. Continua. Se alguém tem raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? É como se a gente dissesse, é evidente, né? Se alguém tem raiva, como é que vai pedir a cura para si? Se alguém tem raiva do próximo, se não tem compaixão do próximo, como é que vai querer que Deus o perdoe, que Deus tenha compaixão dele? Né? É uma coisa ilógica, é irracional querer para si e não querer para o outro. Querer que Deus me perdoe e eu não perdoar o próximo. Continua a leitura. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Aqui a gente poderia dizer, pensa 7 vezes antes de fazer o mal, né? Pensa 7 vezes, pensa bastante, porque quanto mais a gente pensa, né? Pensa no teu fim. Um dia tu vai morrer, para que levar rancor e raiva, né? Depois, se tu, como cristão, te lembrares que no céu, de repente, vais ter que te encontrar com esse próximo que tu estás odiando, aliás, pode acontecer que ele vá para o céu e tu vás para o inferno, mas supondo que os dois vão para o céu, vão ter que conviver lá no céu juntos. Então, por que não se perdoarem já agora, né? Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Tudo vai terminar, né? Pensa nos mandamentos de Deus, como Deus nos deu os mandamentos para nos manter na integridade da vida, na liberdade, na honestidade, no respeito ao próximo. Os mandamentos de Deus são mandamentos para nos ensinar a bem viver. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo. Deus fez uma aliança com o povo e, fazendo aliança com o povo, Deus fez aliança com cada membro do povo. Pensa na aliança que Deus fez contigo. Pensa no grande amor que Deus tem por ti. Pensa que Deus te criou, te deu a vida. Pensa que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, que morreu na cruz para nos salvar do mal, do pecado, da morte eterna. Pensa no Espírito Santo, que é Deus que habita o teu coração. Mesmo que o teu coração seja cheio de raiva, Deus está lá, o Espírito Santo está lá, sufocado, abafado pela tua raiva, mas Deus está lá. Pensa nisso. E não leves em conta a falta alheia. Em resposta a essa primeira leitura, o refrão do Salmo 102 diz assim: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. E o Salmo vai dizendo, ele te perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade, te salva da sepultura. O Senhor é grande o seu amor, assim como é distante o nascente do poente, assim Deus afasta para longe os nossos pecados, os nossos crimes. É um salmo muito bonito, que louva a Deus pela sua bondade, compaixão, ternura, carinho, misericórdia. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é de São Mateus, como eu havia dito antes, capítulo 18, versículos 21 a 35. Então veja, depois que Jesus falou da correção fraterna para a melhor vida em comum, da oração em comum,
Agora Jesus fala do perdão para a vida em comum. Mateus 18, 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Duas coisinhas sobre essa primeira partezinha aqui. Pedro vai em nome de toda a comunidade. Ele é o líder da comunidade e ele sabe que na comunidade dele, mas Mateus escrevendo aqui pelos anos 80, 85, uns 50 anos depois de Jesus, Mateus escreve também para os seus leitores, e possivelmente havia, seja na comunidade de Pedro ali entre os discípulos, seja na comunidade de Mateus, havia dissensões, conflitos, discórdias. Então Pedro, em nome da comunidade, aproxima-se de Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Vejo que Pedro já conhece a perspectiva de Jesus, porque 7 vezes significa totalidade. Por que Pedro faz essa pergunta? Porque entre os chefes do povo de Israel, os doutores, os mestres da lei, se sabia que o perdão de Deus deve ser dado. Mas havia 2 restrições. Primeiro, o perdão deve ser dado a todo membro do povo de Israel. Estrangeiros não mereciam o perdão. Segundo, havia limites para o perdão. Não é que se devesse perdoar sempre. Digamos assim, se aquela pessoa que me ofende, abusa de mim, rouba de mim, me maltrata, me calunia, eu vou perdoar sempre. Então havia limites quanto a não perdoar estrangeiros e limites quanto a quantidade de vezes para o perdão. Então Pedro já sabe que Jesus nesse ponto é intransigente, radical, no sentido de perdoar sempre. Por isso Pedro pergunta, talvez até com uma certa ironia: perdoar sempre, Senhor? 7 vezes? E Jesus se aproveita e diz, Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre, sempre, sempre. Não há limites, não há cálculos, não há medidas para o amor de Deus. O amor de Deus é total, o amor de Deus é ilimitado, 70 vezes 7. Agora vem uma parábola a respeito do perdão. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Você vai percebendo que esse rei aqui simboliza o próprio Deus na sua compaixão, ternura e misericórdia. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. Uma enorme fortuna. O original fala de 10.000 talentos. Um talento são 36 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos são 360 mil quilos de ouro ou prata. Dava para pagar o salário de um empregado durante 200.000 anos. Portanto, é uma enorme fortuna. Agora, essa fortuna é perdoada pelo rei. Essa dívida de 10.000 talentos, de 360 mil quilos de ouro, é perdoada pelo rei. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Essa grande dívida, essa enorme fortuna de 360 mil quilos de ouro, ou dinheiro que dava para pagar a diária de um salário especializado de 200 mil anos. Ao sair dali, olha agora a estranheza, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. 100 moedas. 100 moedas corresponde a 12 gramas de
de prata ou de ouro, né? 12 gramas. Portanto, é uma coisa pequena, 12, um dia de trabalho. Esse empregado, perdoado, encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. É o mesmo pedido que o empregado perdoado havia feito. Agora, o seu companheiro, em débito, diz: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Mas é claro, né? Se eu fui perdoado de uma enorme fortuna, o que me custa perdoar uma pequena dívida que o meu irmão tem comigo? É uma coisa lógica, uma coisa racional. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Aqui nós temos uma reviravolta, né? Porque dá a impressão de que Deus entra no mesmo jogo da vingança, do ressentimento, do revanchismo, da raiva, né? Contra esse empregado mau, perverso, que foi perdoado e não perdoou. Na verdade, teríamos que ver aqui uma força de linguagem, digamos assim, do próprio evangelista Mateus, que quer mostrar o quanto nós temos que ser sérios no perdão ao nosso próximo. Porque o próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso: perdoai-nos como nós perdoamos. Portanto, se nós não perdoamos, nós mesmos estamos colocando a condição. Se nós não perdoamos, Deus não vai nos perdoar. Não é que Deus não queira nos perdoar, é que se eu não perdoo, o meu coração está fechado, está constrangido, meu coração está pesado, meu coração, se eu não perdoo, eu estou tão possuído pela raiva, pelo rancor, que não cabe em mim, não entra em mim, não tem como entrar em mim o perdão de Deus. Não é que Deus não queira me perdoar. O Papa Francisco insiste muito nisso. Mais vezes ele já disse: não é que Deus não queira nos perdoar. Nós é que não pedimos o perdão de Deus. Ou seja, nós estamos tão acostumados no mal, tão dependentes do mal, tão acostumados no vício do pecado, nesse caso aqui, tão dominados pelo rancor, pelo ressentimento, pela raiva, que não abrimos brecha para que o perdão de Deus entre em nós. Então é um convite para que aprendamos a perdoar. Não é fácil, é difícil. Na minha vida de 40 e poucos anos de padre, muitíssimas vezes, pessoas me perguntam o que fazer que eu não consigo perdoar. É muito difícil. Mas o que eu sempre respondo é que você primeiro precisa, dentro de você, se libertar do rancor. É algo interno, que você consegue pela oração, pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos, como disse Jesus no próprio Evangelho de Mateus: amar os inimigos, abençoar os que nos fazem o mal, rezar pelos que nos perseguem. Portanto, começa com você. Reza pela pessoa que te ofende. Reza pela pessoa que você não consegue perdoar. Reza por aqueles que te ofendem, te fazem o mal. Uma oração, uma bênção, tudo começa de dentro de você. Isso tudo, Deus agindo em você, vai te levar a ajudar, a pedir perdão e a perdoar o teu próximo. Vamos à segunda leitura. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulos 7, 8 e 9, 7 a 9. Essa segunda parte da carta aos Romanos são
conselhos que São Paulo dá aos romanos para viverem na fé em Cristo. Aqui, São Paulo está falando de uma dificuldade que há no meio da comunidade, entre fracos e fortes. Fortes são aqueles que já não dependem mais da prática da lei judaica, mas entenderam que a salvação vem de Cristo. Paulo como que se coloca desse lado aqui. Fracos são aqueles que ainda são dependentes das tradições antigas, dos ritos, da lei, não conseguiram ainda dar o passo para entender que a salvação vem de Cristo e não da lei. E São Paulo diz, olha, fiz-me fraco com os fracos, é importante que não haja divisões na comunidade, todos são salvos por Cristo e todos devemos viver e morrer em Cristo. São Paulo diz então, Romanos 14, 7 a 9, irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Portanto, sejamos de que partido, de que ideologia, de que teologia, hoje, infelizmente, vivemos nessa polarização, nessa cultura do ódio, da vingança, do bateu, levou, e do incentivo ao ódio. Nós cristãos temos que marcar diferença. Nós temos que dizer, olha, desse ou daquele jeito, vivos ou mortos, avançados ou retrógrados, todos pertencemos a Cristo. Todos somos chamados a viver na comunhão com Cristo. E a cultura do perdão, como no Cântico de São Francisco, onde há ódio, que eu leve o perdão. Levar sempre o perdão, a paz, a serenidade de coração, a mansidão de coração e de alma, isso é o que cabe a quem quer seguir o caminho de Jesus. Para você, minha irmã, meu irmão, desejo um bom domingo, uma boa escuta da palavra de Deus, para você meditar e praticar essa palavra e viver santamente no caminho do Senhor. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te agradeço por estar aqui. Derrama o teu amor por sobre mim. Invade com tua luz todo o meu ser. Perdão, se um dia eu me recusei a ouvir palavras que disseram sobre ti. Mas eu me enganei. Ó Deus, se queres minha vida eu vou te dar, mas faz meu coração se transformar. Preciso com urgência de perdão. Ó Deus, derrama sobre nós o teu amor e vem aliviar a minha dor. Preciso ser feliz. Meu Deus, eu nunca poderia imaginar que um dia eu iria
Preciso ser feliz. Preciso ser feliz.